Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos aí para a primeira parte da nossa aula de termologia. Vamos falar sobre calor. O que é calor? Considere dois corpos A e B com temperaturas diferentes colocados em um mesmo ambiente, termicamente isolado. Inicialmente, o corpo A encontra-se na temperatura de 80 graus e o corpo B numa temperatura de 10 graus. Sistema físico termicamente isolado é aquele onde não ocorre, né, troca de calor entre os seus elementos e o meio que o cerca. Então vamos lá, é o seguinte, então tem dois corpos aí, um a 80 graus Celsius, os outros a 10 graus Celsius. Colocando-se em contato, observa-se que a temperatura do corpo A diminui e a temperatura do corpo B aumenta. Como eu já disse em aulas passadas para vocês, a natureza procura equilíbrio. Então coloquei eles em contato, eles vão trocar calor. Lembrando que calor aí é energia, tá, turminha? Também já comentei com vocês em aula passadas aí a diferença entre calor e temperatura. Essa troca de energia existe até que ocorra o equilíbrio térmico, ou seja, até que eles estejam à mesma temperatura. Pode-se concluir que o corpo A cedeu energia para o corpo B. Essa energia transitou do corpo A para o corpo B, é denominada calor. Ou seja, o que é calor? Calor é energia em trânsito, que sai do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio, até que haja equilíbrio térmico, tá? Esse equilíbrio térmico, turminha, é, não vai ser, por exemplo, a média entre eles, tá? Vou falar 80 mais 10 dá 90, dividido por 2, 45, tá? Aí tem outras fórmulas aí para a gente estar calculando, não vamos entrar nessa parte, tá? Aqui com vocês, calcular qual seria essa temperatura, que nós precisamos entender aqui, como está no edital aí do vestibulinho aí do Colégio Juarez, é entender a diferença entre calor e temperatura. Calor é a forma de energia em trânsito que se transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura devido às diferenças de temperatura entre os dois corpos, que é o que eu acabei de falar anteriormente para vocês. Importante. É importante observar que o calor é a energia em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio, não é energia contida num corpo. O fluxo de calor sempre ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Não confunda calor com temperatura, pois calor é energia, temperatura não. No SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades, o calor é medido em joules, como qualquer outra energia. Energia no Sistema Internacional é joule, mas usualmente utiliza-se a caloria e a quilocaloria. Caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius até uma temperatura de 15,5 graus Celsius a uma temperatura de uma grama de água pura a uma pressão normal, tá? Que vocês precisam saber na hora de transformação, já comentamos aqui que um cal, né, comentamos em aulas passadas, um cal é igual a 4,18 joules, que nós arredondamos aí para 4,2, e um quilocal é igual a 10 ao cubo cal, ou seja, K, que é a palavra quilo, né? Cal, K de quilo, 1000. Vamos lá. Com relação aos conceitos de temperatura e calor, é correto afirmar: a temperatura mede a energia cinética dos corpos? Não, turminha. A temperatura é determinada pela energia média das moléculas de um corpo. Ou seja, quando eu vou lá medir a temperatura, como qualquer coisa que, por exemplo, se eu estou aquecendo, eu vou aumentar o grau de agitação das moléculas. Opa, se as moléculas estão se agitando, ou seja, elas possuem energia cinética, né? Que está relacionada ao movimento. Só que o que a temperatura faz é calcular a energia cinética média das moléculas do corpo. A temperatura avalia o estado térmico de um corpo através da energia cinética média de suas partículas? Sim, é o que eu acabei de falar para vocês. Temperatura e calor são conceitos idênticos? Não, turminha. Enquanto a temperatura é a agitação média das moléculas do corpo, o calor é a energia térmica que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.
A forma mais eficaz, aliás, a forma mais simples e eficaz de avaliar a temperatura de um corpo é através do tato. Coloca o dedinho lá e fala, opa, ele está a 37,5 graus Celsius. Não, o tato utiliza a comparação com uma situação anterior, impossibilitando a determinação da temperatura, ou seja, saber qual temperatura está. Os corpos de maior massa podem armazenar mais calor do que o de menor massa. Cite-me, os corpos de maior massa podem armazenar mais calor que de menor massa. Isso tem a ver com a capacidade térmica de um corpo, depende da massa e do calor específico, tá? Isso aí entra mais na parte aí dos cálculos aí, falando sobre termologia. Como eu disse para vocês, essa aula nós vamos estar tratando apenas de teoria de termologia. Na próxima aula, nas escalas de temperatura, nós vamos fazer um pouco de cálculos. Dois corpos em equilíbrio térmico possuem moléculas com a mesma energia cinética média? Verdade. Os corpos em equilíbrio térmico encontram-se. Opa, tem um erro de digitação ali. A mesma temperatura, ou seja, estão com a mesma energia cinética média, logo eles estão com a mesma temperatura. Propagação de calor. O calor se propaga de três maneiras: por condução, convecção e por irradiação. Vamos começar por condução. Quando dois corpos têm temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. Esse processo de condução de calor é denominado condução. No caso dos metais, além da transmissão de energia de átomo para átomo, há a transmissão de energia pelos elétrons livres, ou seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo e que são mais fracamente ligados ao núcleo. Portanto, esses elétrons colidindo entre si e com átomos transferem energia com bastante facilidade. Por esse motivo, o metal conduz calor de modo mais eficiente do que outros materiais. Então, é o seguinte, também, condução é um meio de trocar calor, mas é específico dos sólidos, tá, turminha? Então, os sólidos que vão trocar calor dessa forma aí por condução. Então, vamos lá um exemplo aqui. Imagina aqui, ó, peguei uma barra de metal, aqueci uma das suas extremidades, ó, e o calor, vamos lá, vou pegar meu ponteirinho aqui, o calor vai se transmitindo aqui, ó. O calor, ó, vai passando, vai transmitindo calor da parte mais quente para a parte mais fria, buscando equilíbrio térmico. Eu vou aquecendo e o calor vai se conduzindo aqui por essa barra, tá? É o mesmo que acontece aí com a panela quando a gente deixa no fogo lá e a gente vai segurar no cabo da panela que o cabo for de ferro. Vai transmitindo calor, vai conduzindo calor, né, lá da parte de baixo até chegar no cabo da panela. Convecção. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases, ou seja, os fluidos, são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem esse calor de uma forma diferente. Esta forma é denominada convecção. Esse é um processo que consiste na movimentação das partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contenha água a uma temperatura inicial de 4 graus Celsius. Sabemos que a água acima de 4 graus Celsius se expande. Então, ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da água se expandirá, tendo a sua densidade diminuída. E assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, subirá. A parte mais fria, mais densa, descerá, formando-se então as correntes de convecção. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem o seu congelador, né? Normal, isso era comum, né? Hoje um pouco diferente, mas mais eficiente na troca de energia. O congelador está na parte de cima da geladeira, tá? Que é a parte de cima, o freezer, vamos dizer, o congelador, solta o ar frio mais pesado vai descendo e virando a geladeira por inteiro, tá? Vamos falar aí da convecção aí na hora de estar aquecendo água na panela. Então temos aqui um fluido líquido. Então eu estou aquecendo ele. A troca de calor
de convecção é exclusivo dos fluidos. Só os fluidos trocam calor por convecção. Lembrando, quando eu falo em fluidos, eu estou falando de líquidos e gases, tá? Então, eu vou aquecer a parte de baixo da panela. A parte de baixo da panela tá água mais fria. Então, eu vou aquecer, a água vai se expandir, ou seja, vai aumentar o seu volume. Lembrando que densidade é massa dividido por volume. Sendo que o volume é inversamente proporcional à densidade. Então, se eu aumentar o volume, a densidade vai diminuir. Ou seja, entre aspas aqui, vai ficar mais leve. Então, ou seja, menos denso. Vai para a parte de cima da panela, a água mais quente. Então, vai para a parte de cima. Aí a água mais fria, que está lá em cima, mais pesada, vai descer, vai para baixo na panela. Aí esse processo continua, né? Eu vou aquecer, ela vai aumentar seu volume, diminuir sua densidade, subir, a mais pesada desce, que está mais fria, e assim sucessivamente. Isso aí seria aí o que a gente vê melhor aí quando está fervendo a água, que a gente vê essa troca água subindo e descendo, ok? Outro exemplo aí de convecção é porque o ar-condicionado fica em cima, que o ar-condicionado solta ar frio na parte de cima, o ar frio mais pesado desce, o ar quente que está sobe. E a parte de cima do ar-condicionado é onde ele suga o ar quente, tá ok? Então a parte de cima ele vai sugar o ar quente porque o ar quente está lá em cima. Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Por isso que o ar-condicionado sempre vai estar em cima, mais eficiente, para virar todo ambiente. E por esse mesmo motivo, o aquecedor fica na parte de baixo. Então ele aquece, o ar quente sobe, aquecendo todo o ambiente, e o ar frio desce. Então, o aquecedor está aquecendo todo o ar aí do ambiente, tá? Todo o fluido, né? Fluido gasoso, o ar. Propagação de calor por radiação ou irradiação. Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação. Meu, seu, todos os corpos, objeto, tudo, todos os corpos emitem radiação. Ah, meu professor, mas a radiação é do mal. Não é bem assim, não. Também nós vamos ver na aula de ondas aí, ondas eletromagnéticas, que tem as radiações aí, gamas, né, radiações do mal aí, do incrível Hulk, e temos radiação aí de ondas de rádio, de celular, que não fazem mal aí às pessoas, pelo menos não foi nada provado ainda nesse sentido. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de irradiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. As partes interna e externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação. Vamos ver como funciona isso aí melhor. Temos aqui a garrafa térmica, tá? Então, a parte externa dessa garrafa normalmente é feita de um material que dificulta aí a transmissão de calor por condução, normalmente de plástico, tá? Então, essas garrafas normalmente são feitas de plástico, ou seja, quando eu vou segurar do lado externo da garrafa, ou até mesmo calor externo, por exemplo, de um sol, mas dificulta a transmissão de calor, porque temos que o plástico, por exemplo, é um isolante térmico, tá? Não diria ele, apesar de ser chamado isolante térmico, ele não é que isola totalmente, então ele tem dificuldade de transmitir calor. E outra dica que fica aí, até a gente vai usar para aula de elétrica, que todo bom condutor térmico é um bom condutor elétrico, todo mau condutor elétrico é um mau condutor térmico. Então a borracha é um mau condutor elétrico, tá? Então temos aqui, ele vai impedir que a garrafa troque calor por condução, tá? Então a parte de plástico externo vai impedir que haja troca de calor por condução. E essa parte aqui que há tipo um vácuo entre a parte de plástico e a parte de vidro aqui interna, tá vendo? Há um vácuo aqui, tá? Então esse vácuo aqui, como vácuo é ausência de ar, então não há troca de calor por convecção, que é uma troca exclusiva do fluido. Então não vai haver troca de calor por convecção, tá, turminha? E esse vidro aqui, ó, esse vidro é espelhado tanto para o lado interno quanto externo. Ou seja,
Superfícies espelhadas impedem que haja troca de calor por radiação ou irradiação. Por isso que eu não posso colocar, por exemplo, metal dentro do micro-ondas, que vai refletir o calor na superfície, tá? Então, radiação tem dificuldade aí para a superfície espelhada. Bate e reflete e volta. Então, a garrafa térmica é para que não haja troca de calor. Ou seja, se eu colocar um fluido quente lá dentro, eu quero que continue quente. Se eu colocar um fluido frio, eu quero que continue frio, tá? Então, aqui, ó, a borracha para que não haja troca de calor por condução, o vácuo para que não haja troca de calor por convecção, e a parte espelhada para que não haja troca de calor por irradiação. Então não vai haver troca de calor por condução, convecção e irradiação. Tranquilo? Garrafa térmica aí para não haver troca de calor. Por último aí, vamos falar sobre dilatação linear. A dilatação linear é aquela em que ocorre variação em uma mesma dimensão, ou seja, o comprimento do material. Imagine a seguinte situação: uma barra de metal de comprimento Li, a temperatura Ti, ou uma temperatura qualquer, é aquecida até uma temperatura final, TF. O que percebe que a barra, após o aquecimento, não tem mais o mesmo comprimento, ou seja, ela sofreu uma variação na sua dimensão, no seu comprimento, ela dilatou. Ou seja, então quando eu aquecer qualquer objeto, ou seja, aí nesse exemplo uma barra de metal, ele vai aumentar seu comprimento. É por isso, por exemplo, que nós temos aí a linha do trem. Então tem a barra de aço aqui do trem. Então, a cada distância aí, eu tenho uma pequena fissura aqui nos trilhos do trem, para que haja dilatação térmica. Então, quando aquecer, esse metal crescer, ele tem espaço para crescer, porque se não houvesse espaço, então tentaria crescer o metal, que tentaria aumentar o seu comprimento, ele ia entortar o trilho. E sabemos o que acontece se o trem passar no trilho todo torto, né, turminha? Então tem aqui a dilatação térmica para que haja espaço para o crescimento dessa barra. Isso também é usado muito em construção civil, em prédios grandes aí. Normalmente a gente vê é, em lajes, a gente vê uma tipo como fosse um amortecedor de borracha, para ter espaço para crescer. Outro exemplo de dilatação térmica é os postes, as torres de transmissões de eletricidade. Então temos aqui o fio que faz essa barriga, né? Esse fio aqui, ao invés de estar esticadinho, por que ele não está bem esticadinho o fio? O fio dos postes eles são formando essa barriga, ou seja, quando está muito quente, ele fica formando essa barriga, ou seja, mas só que quando chega o frio, ele vai diminuir, ou seja, a dilatação térmica no frio ele diminui, ou seja, ele vai diminuir, ele vai ficar um pouco mais esticado, ou seja, ele tem que ter essa folguinha aí para ele poder esticar e contrair sem estar arrebentando o fio. Então, se ele tivesse retinho, quando chegasse o frio, ele ia arrebentar, porque ele ia tentar diminuir seu comprimento e esticar esse fio aí e ia acabar arrebentando o fio. Tá, também. Então, esse aí é o exemplo aí de dilatação térmica. Uma aula bem tranquila, tá, turminha? Termologia, tá? Eu encontro vocês aí é, na aula aí pra gente estar tirando dúvidas das atividades, tá bom? Valeu, turminha. Tenha uma boa tarde.